Olá, queridos alunos, tudo bem? Primeiramente, gostaria de dizer que é um prazer enorme estar dividindo essa telinha aqui com vocês. Sou o professor Elan, professor de Química. Turma, essa participação aqui tem um gosto especial para a minha pessoa. Há 10 anos atrás, eu estava no lugar onde você se encontra hoje, sentado assistindo uma videoaula, assistindo exatamente às aulas do telecurso. E nesse momento, os professores que ali estavam me fizeram sentir o desejo de sonhar, a vontade de crescer. E hoje eu estou do outro lado da telinha e estarei tentando fazer o mesmo com vocês. Então, não vamos perder mais tempo e olha, a partir desse momento você será chamado de um futuro aprovado. Então, vamos entender um pouco mais sobre a Química? Futuro aprovado? Vamos falar um pouco agora da disciplina de Química? Química é simplesmente uma disciplina fantástica, encantadora. A Química está presente em todo o seu dia a dia, desde quando você acorda, escova os seus dentes, no banheiro, quando você está na sala e agora, onde eu me encontro, na cozinha da minha casa. Temos aqui algumas substâncias como óleo, água, sal de cozinha, famoso NaCl, álcool gel. Temos aqui um bolo que minha noiva preparou hoje bem cedo. Aqui uma banana. Vamos entender que a química é uma ciência que é destinada ao estudo da matéria. O que exatamente da matéria? As suas propriedades e transformações. Olha, vamos ver o que acontece se nesse copo eu colocar um pouco de água e um pouco de óleo. Perceba que a água e o óleo apresentam características diferentes, propriedades diferentes. Por quê? Porque elas duas não se misturaram. E isso na química nos permite classificar essa mistura como uma mistura heterogênea. Já vamos fazer um esqueminha no quadro com uma síntese de tudo isso que estamos aqui fazendo na prática. Agora, se nesse copo eu coloco aqui um pouco de água e coloco um pouco de sal de cozinha, NaCl, perceba que apenas com o movimento, o sal se dissolve na água, formando assim uma mistura uniforme, o que podemos classificar como mistura homogênea. Agora, imagine o seguinte, que eu faço isso aqui, olha, imagine que eu estou aqui de olho fechado e tenho aqui um copo com água e um copo com álcool. Pelas propriedades gerais da matéria, já vamos fazer um esqueminha que temos as propriedades gerais e as propriedades específicas, eu não consigo distinguir pelas propriedades gerais qual é o copo com água e qual o copo com álcool. No entanto, por meio das propriedades específicas, um exemplo, as propriedades organolépticas, olha, opa! Eu sei, eu reconheço de longe o que é isso aqui. Aqui é o álcool. Então, pelo cheiro, que é uma propriedade organoléptica, eu consigo distinguir qual o copo com água e qual o copo com álcool. E quando misturamos água e álcool, olha o que acontece. Uma mistura homogênea, porque apresentam as mesmas características. Então, conseguimos perceber propriedades de substâncias diferentes, como o NaCl, como o álcool, como o óleo, além de que as transformações estão presentes demais no nosso dia a dia. Esse bolo foi feito após uma transformação química, com o uso de um fermento. Eu comprei essa banana na feira, ela estava verde. Após alguns dias, ela ficou aqui amarela. Sofreu um processo de amadurecimento. Então, futuro aprovado, vamos fazer um esqueminha no quadro agora para fazermos uma síntese de tudo isso? Então, aguardo você já. Olá, futuro aprovado. A
Aprendemos na prática, no visual, muita coisa de química, mas vamos esquematizar agora a teoria para você aplicar na sua prova do Enem? Então vejamos, a química é uma disciplina linda, fantástica, maravilhosa. Ela é uma ciência que estuda a matéria. Tio Elan, o que é exatamente da matéria? A química estuda as propriedades da matéria e as transformações da matéria. Tio Elan, e o que seriam essas propriedades? Olha, temos as propriedades gerais, que são propriedades que não permitem distinguir uma substância de uma outra. Por exemplo, quando tínhamos lá o copo com água e o copo com álcool, as propriedades gerais, como compressibilidade, não é possível, extensão, elasticidade, não é possível separar, dizer qual era o copo que tínhamos água e qual era o copo que tínhamos álcool. No entanto, essa separação pode ser feita quando estudadas as propriedades específicas. Dentre das propriedades específicas, temos as propriedades químicas, as propriedades físicas e as propriedades organolépticas. Por exemplo, pelo cheiro, conseguimos distinguir quem era o copo com água e quem era o copo com álcool. E pela combustibilidade, a capacidade de pegar fogo, conseguimos também distinguir qual era o copo com água e qual era o copo com álcool. Então, essas propriedades são estudadas nesses conjuntos, propriedades gerais e propriedades específicas. Já as transformações, temos as transformações físicas, por exemplo, quando a água estava entrando em ebulição. É um exemplo de propriedade física, porque a água não está mudando a natureza da matéria. A água continua sendo água. Já o amadurecimento da banana é uma propriedade química, porque a mudança na natureza da matéria está ocorrendo reações químicas. Então, olha, química é uma ciência que estuda a matéria. O que é da matéria? Suas propriedades e transformações. Mas o que seria matéria, professor? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E a matéria é formada por pequenas partículas, denominada de átomos. E quando há a combinação de átomos iguais ou de mesma carga nuclear, haverá a formação dos elementos químicos, os 118 elementos que temos na tabela periódica. Quando há combinação de elementos químicos iguais ou diferentes, temos agora as substâncias. Encontramos tantas substâncias lá na nossa cozinha. E essas substâncias podem ser simples, quando são formadas por apenas um único elemento químico, e compostas, quando são formadas pela união de pelo menos 2 elementos químicos. Exemplo, a água e o sal de cozinha NaCl são exemplos de substâncias compostas. E quando há combinação das substâncias, seja uma substância simples com uma composta ou entre a combinação de 2 substâncias compostas, temos agora a formação de uma mistura. E as misturas podem ser homogêneas. Quando misturamos água e sal, formou-se uma só fase. Era totalmente uniforme. Então, homo significa igual. Temos uma única fase, portanto, uma mistura homogênea. Quando misturamos água com óleo, tínhamos 2 fases. Não está totalmente uniforme. E nessa situação, teremos assim uma mistura heterogênea. Então, futuro aprovado, nesse bloco aprendemos os conceitos iniciais, os conceitos básicos da química, e tenho certeza que vocês irão mandar muito bem no Enem aplicando esses conceitos aprendidos nesse bloco, tá bom? Um beijo, um abraço e encontro você em breve.